sua Mais FM apresenta Totcast. Diferente, sua Mais FM apresenta e atraente. Totcast está no ar. Diferente, sua Mais FM apresenta e atraente. Totcast está no ar. Diferente, sua Mais FM apresenta e atraente. Totcast está no ar. Diferente, sua Mais FM apresenta e atraente. Totcast está no ar. Diferente, sua Mais FM apresenta e atraente. Muito boa noite, Distrito Federal. Está começando mais um Totcast para todo o DF e adjacências. Acostumando ainda com esse novo horário noturno. Delícia, o pessoal já chegou do trabalho, todo mundo de banhozinho tomado, cheirosinho e preparado para acompanhar o Totcast. Muito boa noite, meu querido Cebola. Tudo certo aí nas picapes? Meu amigo Rodrigo Totti, muito boa noite, tudo certinho por aqui. Tivemos aqui só um sustinho e tal, mas já tá resolvido, foi só dar um susto e tá tudo certo, porque começou o programa Rodrigo Totti, o programa do Totcast tem que começar chamando a atenção, então esse é o detalhe. Então, beleza. Já começando chamando a atenção já e deixando tudo pronto aqui. Rodrigo! Beleza, então só um sustinho. Só. Sabe o que eu acho engraçado, meu querido Cebola? O quê? É que o seguinte, a rádio tá no ar desde as 6 da manhã. Programa um atrás do outro. Aí, quando chega na hora do Totcast, obviamente que alguma interferência. Mas é o que eu tô te falando, pra chamar atenção. Realmente tá começando algo diferente aqui. Olha só na telinha aí, olha uma novidade na telinha aí, ó. Na telinha. Olha lá. Ó, que aí, top. tá vendo? Tá vendo? Então. Tá vendo? Por isso que eu digo. A Rádio Mais FM é a rádio que mais cresce no Brasil. Parece que o jogo virou, hein? Virou, o jogo virou. Uma hora tem que virar mesmo. Tem que virar. Não é possível. Tem mais o que lá, Alfredo? Tem mais alguma coisa, Alfredo? Tem lá em cima o relógio. Já tinha visto o relógio? Já tinha visto. Então, querido isso. Cebola. É isso. Hoje o Totcast, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, né, meu querido? Estamos aguardando. Hoje o Totcast recebendo com todas as honrarias merecidas. Tapete vermelho, moço, é o seguinte. Fogos de artifício. Fogos e tudo e pequeno detalhe. Ela falou, água parou. Exatamente. Você entendeu, seu? Exatamente.
Vai ter crise no reabastecimento aí. Vai ter Vai. crise. Não vai- ter crise e ela que participou, lógico, né? Só fez um pequeno comentário, teceu algumas verdades e alguns ficaram incomodadinhos. Ai, não, a carapuça serviu, né, Cebola? Parece, né? Mas Parece. Fala que eu sou... vamos seguir, porque... É igual aquela história, tem um baixinho aí fala, quem tá falando de mim aí? Né? Exatamente. Então, estamos recebendo hoje no TotiCast ela, a deputada distrital e pré-candidata a federal, Júlia Luci. Júlia Luci, palmas! Seja bem-vinda! Palmas pra Júlia. Boa noite. E aí, Júlia, tudo certo? Tudo bem? Hoje foi um dia normal, Hoje como foi um outro dia. qualquer, né? Um Ai, dia... gente, pelo amor de Deus. Eu acho assim, pra você foi um dia normal. É o país da hipocrisia, né? Meu Deus do céu. Olha, chama atenção algumas... Quando uma pessoa fala a verdade, né? É impressionante. Falou a verdade fora daquele politicamente correto. Ah, pronto. Nossa, mas não podia falar. Ué, mas todo mundo sabe. Todo mundo tá vendo. Todo mundo tá sentindo teu bafo, meu filho. Não, e outra coisa, não é... O objetivo não é apontar dedos, né? Não é caçar bruxa, é contextualizar. Gente, vamos, você quer falar sobre o que aconteceu? Vamos explicar para as pessoas? Tranquilo. Né? Porque as pessoas podem ficar sem O entender. microfone é todo seu. Olha, eu estava falando ontem no lançamento de uma pré-candidatura distrital que a vida de político não é fácil. Eu já falei isso pra você várias vezes, né? Sim. E pra diversas pessoas. Não é romântico, na minha opinião, não é romântico. É muita dedicação, é muita exposição, é pouco reconhecimento. É uma vida muito difícil, certo? Independente do objetivo que fez uma pessoa chegar à vida política, se é para benefício para si mesma, ou se é para representar determinados grupos, ou se é contestar o sistema da forma como ele vige hoje, mas o fato é que a vida política é muito pesada. E falando sobre isso, eu digo, eu, por exemplo, tenho colegas que chegaram já alcoolizados na Câmara, que tomam muitos remédios, e, sinceramente, isso é uma realidade que acontece não apenas dentro da Câmara, mas em todos os outros lugares. Sim. Quantas vezes eu já conversei com as pessoas que cuidam da saúde de forças policiais e relatam exatamente isso para mim. Júlia, é urgente, o adoecimento mental está profundo, nós temos que cuidar das pessoas. Nas escolas, né, Totti? Sem Como é dúvida. que está hoje a realidade dos nossos adolescentes? Exato. Bem complicado. Só que, saúde assim, mental, saúde- principalmente. O adolescente hoje, ele está indo para automutilação, muitos têm ideações suicidas, mas o adulto, ele tem outras válvulas de escape. Isso. Ponto. Simples. Não é para falar de A, B ou C, não importa quem seja, quantas vezes, em que contexto, nada disso. Uhum. E aí, gerou uma super polêmica, entendeu? Quando eu vejo alguém falando assim, porque, como comento, na Câmara tem político corrupto. Sinceramente, isso não me atinge. Sim. Isso não me atinge, entendeu? Porque na Câmara tem deputado que não trabalha. Isso vai me atingir? Não, de forma nenhuma. Você vai rodar a baiana com quem teceu esse comentário, onde generalizou, e a generalização ela não é muito inteligente. E você, por exemplo, nesse seu caso, você colocou, e aí eu digo, né, meu querido Cebola, quem é que nunca foi trabalhar sem antes tomar um rabinho de galo? Não, e pra abrir o apetite, todo mundo faz isso, ué. Normal, ué. Pelo menos a grande maioria. Normal. Qual o problema? E se fosse proibido, não vendia. Ué. Exato. Se fosse proibido, não É, vendia. Se não fosse é. proibido. Pois é. O problema é que beberam no local que não poderia beber e não querem aparecer que bebe. Então fica caladinho, né? Não assusta, né? Não... Cara, sinceramente, eu fiquei muito surpresa com essa reação. O pessoal anda muito dodói, você não acha, não? Fiquei Júlia? muito surpresa, é isso, assim. Se sentiu atingido,
cara, guarda pra você. É. Assim, eu não dei nomes pra ninguém, entendeu? Não é esse o objetivo. Você não citou nomes. Inclusive, é algo que eu observei como uma coisa que me chamou atenção, né? Porque a gente enfrentou períodos muito difíceis ali na Câmara, principalmente durante a pandemia, né? E como eu falei no lançamento, cada um tem a sua válvula de escape e tudo mais. Aí já virou toda uma situação. Sabe o que é difícil? É que a gente vive eu já falei sobre isso, sobre a espiral do silêncio, né? A espiral do silêncio, ela funciona muito bem hoje em tempos de redes sociais. Tudo o que você fala, a depender de quem você seja e no canal que você falou, pode virar um grande problema. Coisas que todo mundo fala, mas a depender do contexto já era, né? Acabou a sua vida. A gente viu isso no caso do Arthur Duval, né? Sim. É o maior exemplo, eu acho. Certo? Ele fez um comentário infeliz, fez um comentário na rede social, num grupo de WhatsApp de amigos, que foi vazada. Esse comentário foi vazado e escalou num determinado nível que o cara foi caçado. Eu tenho certeza, Totti, que se o cara fosse de esquerda, ele não teria sido caçado pelo comentário que ele fez. Porque aqui no Brasil não diz respeito sobre o que você fala, mas quem falou o quê. Quem falou e é o emissor. Qual veículo de comunicação que teceu esse comentário. E aí você cria uma onda negativa contra aquele parlamentar que ninguém segura. Ninguém segura. E aí aparecem os oportunistas. Querido Cebola, eu adoro os oportunistas. Sabe quem que eu me lembro quando a gente fala dos oportunistas? De quem? Romário e Túlio Maravilha. Pronto. É ali, ó, oportunista. Definiu tudo. Goleiro soltou, tá ele lá. Esperando. Firmando tornozelo, caixa. Exato. E tem muito parlamentar que é desse jeito. Do mesmo ele estilo. fica só esperando o goleiro soltar. Pra ele ir lá. Mas sabe o que é isso também? O cara não chama atenção pelo trabalho dele. Então o trabalho não faz nada, não aparece nada de forma positiva. Então ele fica esperando o momento certo. Aí alguém faz um comentário, peraí, vou aproveitar disso aí agora, vou aparecer agora. Exato, mas também eu vejo que tem um problema muito grande hoje na nossa imprensa. O que a imprensa gosta de cobrir? Problema. Desastre, Né? Então, às vezes, eu chego em alguns lugares e falo assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar de você. Eu falo, caramba, eu trabalho tanto, em tantas áreas, e aquela pessoa nunca ouviu falar de mim. Por quê? Porque o jornal cobre o quê? É tragédia, é intriga. Sinceramente, esse meu comentário ter ido parar em jornal, e foi na Globo hoje que eu sei, é muita falta do que fazer. Agora, os meus discursos denunciando o que está sendo feito no governo não param na Globo. O pedido de CPI da O pedido saúde. de CPI não vai. Por que não vai? Quando eu questionei a aplicação de multa na questão toda de uso de máscara, não chega. Suas Agora, emendas. Minhas emendas, o esforço que eu faço para conseguir executar cada... Agora, eu faço um comentário. Porra, caramba... Ok, assim, a gente tem que lidar com isso, mas eu acho que isso diz muito sobre o Brasil, sabe? A futilidade é o que conduz as nossas comunicações. Porque se a gente tivesse, eu acho, ali uma plateia um pouco mais qualificada, falaria o seguinte, ok, e? Ela falou isso, e? Ô, Júlia, eu tenho uma pergunta. Será que se tomou essa proporção pelo fato de você ser mulher, se posicionar de maneira firme, convicta, sem gerar dúvida? Se alguém tem alguma dúvida com relação a qualquer tema contigo, pode procurar e você esclarece de forma muito objetiva e assertiva, dentro da sua verdade, daquilo que você acredita. Né? E você não acha que tem um pouco disso também? Do simples fato de você ser mulher, dentro de uma Câmara que tenha a ampla maioria homens, e você fala de forma, né, que tem... às vezes pode ser... Posicionamentos firmes, né? Não, mas a questão da bebida, né? Sim, mas todo mundo olhou para os homens. Exatamente. Né? Todo mundo olhou. Só que tem mulher lá também. É isso que eu tô dizendo, mas tem aí... outras... Essa é uma boa questão. E elas ficaram
Elas reclamaram, por exemplo, se sentiram pelo atingidas? contrário. Não, muito pelo contrário. Eu recebi a ligação de uma colega e ela falou assim, Júlia, você não tem que explicar nada pra ninguém. Você é grande, você é corajosa, você me representa. Teve algum parlamentar homem que tenha te ligado? Não, pelo contrário. Pelo contrário, quem expôs no grupo foi homem. Opa! E eu liguei e falei, por que você tá fazendo isso? Ah, porque eu não concordo, você levanta suspeitas sobre todos nós. Desculpa, querido, não sei de onde que você tirou essa interpretação, assim. Esse é o João Canabrava, que foi reclamar. Deve ter Pois sido. eu não sei, né? sinceramente, mas é impressionante, assim, é uma forçação para você não falar o tempo inteiro. A pressão é não fale, não denuncie, não pense. E aí incomoda uma parlamentar que tenha posicionamento, que tenha convicção no que defende. Isso incomoda. Porque o cara que está lá, escondidinho, que ele não aparece de maneira nenhuma, nem pelo lado negativo e nem pelo lado positivo. Ele está escondido literalmente atrás de uma pilastra. Durante a pandemia não se ouviu falar um A do cara. Aí, de repente, você tem uma parlamentar, mulher, jovem, que tem como objetivo o Congresso, a Câmara dos Deputados, e ele olha para ele mesmo e vê o seguinte, poxa, eu estou no meu 4º mandato seguido e eu não tenho a força que essa garotinha chegou aqui. Os adjetivos que especialmente um colega usa é sempre assim, garota, menina, doninha, sempre no intuito de diminuir. Isso. Coitado, assim. Tem gente que ainda não entendeu que tem pessoas que são seguras, que sabem quem são, independente de qualquer coisa, né? Mas ficam o tempo inteiro tentando diminuir, colocar ali naquela caixinha, olha, cuidado. Aí na entrelinha passa uma ameaça, olha, porque passou do limite ético. Isso é o quê? Conselho de ética. Nossa, vai ser incrível debater isso no Conselho de Ética, assim, vai ser lindo. Não tem outro assunto melhor, né? né? Olha, gente, que triste. Que triste. Hoje mais que cedo eu fui triste. comentar desse assunto aqui, o João teve aqui, o João Renato, teve aqui no programa Ela é Mais, que é apresentado pela Lucinda Bittencourt e pela Ana Seba, de 2 às 5 da tarde. E aí foi debatido esse assunto aqui. A gente comentou justamente sobre isso, né? Que a deputada Júlia Lúcia é uma pessoa... A gente recebeu ela já aqui em alguns programas e a gente pôde perceber o quanto ela é firme nos seus propósitos, como ela tem a consciência do que ela fala, como ela sabe onde ela está, como ela tem consciência do seu poder e tem consciência do que fala. Então, se ela falou, é porque realmente algo existe lá e é algo natural que acontece em todas as situações. Que se fosse para prejudicar, ela poderia ter dito fulano de tal, Pois acontece é. isso, aquilo, outro, entendeu? Então foi um comentário que não precisava nem ter esse bafafá todo e não precisava ter essa reverberação toda que tá tendo aí. Mas foi alimentado pelos próprios, né? Exatamente. Alguém, como você disse agora no início da conversa, alguém vestiu a carapuça. Não, né? e assim, aí hoje teve uma senhora lá, acho que ela é de um blog, que ela me chamou, assim, depois da sessão. Ah, porque hoje você fez uma denúncia muito grave. Eu falei, eu não fiz denúncia. Denúncia? Não, mas você falou, eu falei assim, eu falei aquilo que tá dito e pronto, acabou. Aí as pessoas começam a viajar, então você deveria ter denunciado. Eu ter denunciado? Meu Deus, eu tô contextualizando pra dizer que a vida é dura, pra dizer que eu reconheço o sofrimento nos meus colegas. Você não quer bafômetro Eu lá não na quero, exatamente, porta aí do plenário, é uma não? loucura. Então vamos fazer o exame toxológico? Eita! Então beleza, então aí tem que ter. Aí o toda Cebola já ficou incomodado, Já hein? fiquei, não, aí o bicho vai Se pegar. tiver exame toxicológico na porta da Câmara... Aí eu não vou mais lá. Não, nós vamos botar aqui na rádio também. Então eu vou pedir... Nós vamos botar na rádio. Demissão. Aí começam umas imbecilidades, assim, sabe? Umas falas que não tem nexo, mas é pra criar ali uma intriga. Eu falo, Mas, não, deputada, eu não fiz denúncia, eu jamais denunciaria. Eu percebi também que a senhora falou num tom de preocupação também, porque pessoas bebem e que tem remédio controlado, então tem que tomar muito cuidado com isso, com essas situações, então poderia ser inclusive algo pra pensar no bem pessoal de todo mundo, no caso. Com certeza. É um tom de preocupação Mas também. sabe qual é o problema? Falar sobre saúde mental ainda é polêmico. Isso. Tem muita gente que fala assim, caramba, eu não vou expor que eu tô indo ao psicólogo, eu não vou expor que eu tô indo ao psiquiatra. Ainda é muito polêmico. Tem muitas mães que escondem que os seus filhos estão em depressão, que seus filhos estão no processo de automutilação. Então,
Por que a gente não pode falar sobre isso? Se todo mundo passa por isso, por que um deputado não passa? Por acaso é um super-humano? É um Deus que não se abala? Se o deputado é o espelho da sociedade, é óbvio que nós vamos ter pessoas que estão sofrendo, que estão com angústias e que muitas vão sim, vão dar uma descontada na bebida, enfim. Isso acontece, entende? Não é pra culpar ninguém, não é pra pôr o dedo na cara de ninguém, é pra reconhecer uma dificuldade, porque não é glamuroso ser político, pelo menos não é a experiência que eu tenho, não é o que eu vejo, porque as dificuldades que eu já passei eu enxergo nos meus colegas também, tanto é que tem uns que muitas vezes utilizam essa válvula de escape. Como que eu sei? Porque eu já vi. Ué, você tem prova? Eu não tenho um documento, ninguém faz teste de sangue. Vamos deixar de ser ridículo. Não, moço, mas... Poxa, deixar de ser ridículo. E o bafo do sujeito? Você tá doido, ué? Não, e quem não sabe? E ali, ali no plenário, cara, as pessoas estão perto. Moço, bafo de cana exala lá do outro lado que... tem cachaceira aqui. E é engraçado que você vê como tudo depende de quem fala, né? Isso. Quantas vezes o Lula já não fez uma piadinha? Eu tô aqui tomando minha cachaça. Quantas vezes? Inclusive quando estava presidente. É isso que eu tô colocando aqui. Inclusive, presidente sempre foi visto como um bom sujeito, uma pessoa do povo. Aí vem uma mulher, né? Já, isso por si só já é um ponto fora da curva, né? Se posicionar, falar, é óbvio, vamos tentar calar. Assim, com certeza, Totti, assim, respondendo a sua pergunta, eu sinto isso. Muito. Muito. Isso, pra mim, assim, ficou muito claro. Né? E já tinha ficado muito claro em outras oportunidades que você se posicionou e incomodou a turminha do amendoim, né? Que a gente fala. A turminha do amendoim, os corneteiros. Aí... não, poxa, ela não poderia falar. Meu amigo, então ou você muda de profissão, vai fazer outra coisa. Não, exatamente, porque é política, gente. A gente tá lá pra discutir mesmo. Exato. Imagine, agora todo mundo vai ser perseguido em todas as suas declarações. Caramba, sabe? E o que tentam colocar é um medo, né? Olha, cuidado. Pelo amor de Deus. Sério. Exatamente, é complicado, né? Bom, então eu acho que já matamos essa... resolvida essa questão. E pare de encher o saco da deputada, pelo amor de Deus. E parem de pegar no pé dela. Deixa eu trabalhar, entendeu? Deixa eu tocar minha vida, e toque a sua, e beba se quiser, faz o que quiser, o corpo é seu, a vida é sua. Sinceramente. Pô, o cara tem o direito de fazer o que ele quiser, enfim. E acho melhor deixar quieto mesmo, viu? Porque a hora que ela resolver dizer os nomes também, o bicho vai pegar. É melhor deixar quieto. Mas... Não vou falar nada, não. Não vai falar nome? Não Deixa. precisa, porque o caboclo lá sabe. Objetivo. O caboclo lá sabe, Mas, tranquilo. Mas, deputada, em cima desse assunto da mulher na política, você tá aí em plena pré-campanha de federal e... andando, conversando com o eleitor, conversando com o povo nas ruas. O que você está sentindo da sociedade de modo geral, do seu trabalho que você exerceu até aqui? Né? Como é que está sendo essa aceitação do público, em especial o feminino? Olha... Elas estão se sentindo representadas? É muito, muito gostoso. Porque quem me conhece está comigo. Nossa, é impressionante. É uma delícia. É muito, 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 muito legal. Sabe? Assim, eu escuto relatos que me emocionam mesmo, sabe? Independente da forma como a pessoa começou a me seguir. Né? Começou a me seguir e fala assim, Júlia, você é meu voto de esperança, você me representa exatamente porque você é bocuda, né? É muito legal. Eu tenho mais apoiadores homens, isso é 80%. Né? Quem vira e fala, eu tô com você, eu tô na sua campanha, se eu falar agora, gente, eu tô saindo daqui, eu vou panfletar. Quem quer ir comigo? 10 homens. Eu acho que não vai aparecer nenhuma mulher. Agora, eu acho. Tá. E quando você vai panfletar, você sente que o público feminino, ou masculino, ou ambos,
te apoia de acordo com o trabalho que você vem exercendo. Eu estou perguntando pelo público feminino, porque eu imagino, por conta da repressão em cima da mulher, de todos os âmbitos, todos os lados, ela se vê representada em você pelas coisas que você fala, pelos seus posicionamentos, que muitas das vezes ela própria não tem ou a coragem Ou espaço para ou falar, né? espaço para isso. Sim. Né? Lideranças femininas em determinadas RAs, né, que veem em você um espelho e um exemplo dela olhar e falar assim, cara, eu quero ser igual a Júlia, convicta, falar e não ter absolutamente rabo preso com ninguém. E isso eu posso afirmar. Eu acho que eu escuto muito isso, né? Diariamente eu recebo essas mensagens, mas eu ainda tenho mais facilidade de reconhecimento por parte dos homens. Tem. É bem mais fácil um homem virar e falar assim, olha, eu gosto muito do seu trabalho, todo do seu lado, do que uma mulher. Eu não sei, não consigo te explicar muito bem esse fenômeno. Infelizmente. Eu iria perguntar para a senhora agora por quê, se a senhora tem alguma resposta para isso. Por que mais homens e menos mulheres na sua... Olha, Cebola, eu até falo isso no meu livro, né? Manual do Candidato de Primeira Viagem. Na realidade... Ué, cadê seu livro? Você podia ter trazido aqui. Eu tenho que fazer o lançamento dele, não consegui organizar. Você tem que fazer, tá? Eu tenho que fazer. Marketing. Bem lembrado. Vamos lá, vou tomar cuidado com o que eu vou falar para não ser mal interpretada. Mas no meu livro, eu falo sobre o processo de conquista do voto, né? E eu entendi na minha eleição, na minha campanha de 2018, que a conquista do voto, ela envolve também relações sexuais. Pronto, agora acabou o mundo agora. Ela falou de relação sexual, agora acabou. Falou de bebida. Nossa! Quebrou, agora o Instagram vai abaixo agora. Agora vai sair do ar tudo. Amanhã vai sair todos os jornais amanhã. Ixi. Pronto, meu Deus do céu. Não, gente, o Megalópolis deve estar agora... O Escandalópolis. O Escandalópolis. Ai, meu Deus do céu. Como o Metrópole já me bateu. Não, o que acontece? A relação sexual não é apenas, né, o ato sexual em si. Mas existe, em todos os nossos relacionamentos, existe uma questão de sexualidade envolvida, né? E eu percebi, em 2018, que para uma mulher conquistar um voto de um homem é mais fácil, assim como para um homem conquistar o voto de uma mulher também é mais fácil, né? Porque, de modo geral, as pessoas são heterossexuais, né? E você vai atrair o interesse do sexo contrário ao seu. Então, quando eu comecei a ter essa percepção, eu falei, gente, será que eu tô viajando? Aí eu comecei a estudar sobre o tema, né? E eu vi que eu não era a única pessoa que tinha começado a perceber isso. Então, desde então, eu lido com naturalidade em relação a esse tema. Eu sei que por eu ser mulher, eu vou chamar mais a atenção de homens. E muitos deles, sim, têm interesse de ter um relacionamento comigo. Hoje, por exemplo, eu tenho um amigão que ele confessou pra mim, Júlia, eu entrei em contato com você, eu inventei uma pauta, mas eu queria era falar com você, né? E tudo bem, ok. Beleza. Foi a estratégia dele, Sim. né? E deu certo. E deu certo, né? E nós somos super, super, super. Hoje ele é um dos meus melhores amigos, ele é uma pessoa da minha vida, né? E não foi pro lado de namoro, mas a gente hoje é super parceiro. Então, o porquê que tem mais homens, eu acredito que tá muito nesse sentido, assim. Porque existe uma questão sexual no... Entendi. Né? Existe uma sedução. O candidato, ele tem que ser sedutor. Olha Às vezes isso, eu lido com... Mais o bomba. Tá A deputada vendo aí, disse que o Cebola? candidato tem que ser Tem que sedutor. ser sedutor, lógico, gente. Você tá disputando voto. Caramba, você precisa chegar num lugar e trazer aquela pessoa pro seu lado. E no meu caso, em específico, é um pouco mais complexo, porque eu não minto pras pessoas. Então, se você falar assim, Júlia, o que você acha do assunto tal? Vamos supor. Eu sou da Petrobras. Eu sou dos Correios. O que você acha dos Correios? Eu vou falar, eu acho que tem que ser privatizado. Eu sei que aquela pessoa não quer escutar aquilo. Então, eu vou falar a verdade e, ao mesmo tempo, eu preciso ter aquele voto. Porque a gente não perde voto. Né? Então, como é que eu consigo trazer aquela pessoa pro meu lado, mesmo ela tendo escutado algo que
não é do agrado. Poxa, eu vou ter que conquistar por outras... Eu posso falar por experiência própria, deputada, porque, e eu falo da maior tranquilidade e sempre repito isso, eu votei na Júlia. Agora, o que Yes! que me fez votar na Júlia? Voto do Totti, hein? O que que me fez votar na Júlia Totti voto. em O 2018? Totti vota. Totti voto. Pronto, mais um escândalo. É, Ela o falou Totti que é vota. Totti voto. É Pronto. o Totti voto. O Totti voto, né? Agora, o que que me fez votar na Júlia? Ué, a Júlia Ó, a pergunta, A Júlia me abordou, eu tava num bar, a Júlia me abordou, panfletando, né? E aí eu peguei aquele panfleto e questionei ela de alguma coisa. E ela olhou dentro do calombo do meu olho e Toma. toma, Resposta. e tome a Toma, chicotada. resposta. Toma. E aí eu falei, moço, beleza, me recuei, falei, Dancei. pô... Mas eu fui grossa? Não, Ah. você não foi grossa, você foi convicta. Eu só fui Eu não me direta, lembro o assim. assunto, mas eu sei que eu fui ali rapidamente, o que você acha de alguma coisa? E aí você foi, puf, e olhou dentro do meu olho e, cara, e foi muito, muito convicta do que tava falando. Você nem esperava que Me poderia chamou a ser dessa atenção isso. Aí eu, perfeito. E naquela noite, passaram ali vários outros pré-candidatos. Beleza. Vida que segue e tal. 2 semanas depois, tá eu no mesmo bar, Júlia, Lucy, vindo, Vai panfletando. Aí eu falei assim, forma. Agora ela cai do cavalo. é agora, papai. No mesmo bar? No mesmo bate local. Bate. Filho, aí eu fui dentro. Falei assim, vem cá, filha. Cuidado, Fia. essa expressão é perigosa. Vem Já cá, começou. filha. Cuidado, fia. Vem cá, filha. Isso. Aí você... Aí eu... Não, mas... E você... Que? Aí eu falei, moço, mas... E tal, e você foi... Aí me aguçou a curiosidade. Falei assim, cara, como é que vai ser essa mulher lá dentro da Câmara? Não vai só ouvir e ficar calado, né? Aí eu falei assim, se ela tá falando desse jeito aqui, é o jeito dela. Isso ninguém. É o jeito. Então não tem De como. não correr, né? Porque os caras não são transparentes. Os caras parece que coloca uma máscara, faz ali um personagem, tenta fazer alguma Tem um manual, coisa. né? O manual do político padrão. Existe esse manual. Pois é. E ali eu vi que você não tinha, vamos dizer assim, sua personalidade. Então não adianta tentar moldar, você não vai. Eu fico imaginando sua equipe de marketing, por exemplo, deve ficar doida contigo, né? Foi bem conflituoso. Tentando te moldar Assim, de uma no início maneira. do mandato foi bem complicado. Pois é. Aí eu imaginei isso. Falei assim, cara, eu vou votar nela. E eu já estava procurando um candidato que representasse a renovação, trouxesse ideias novas. E eu também, já em 2018, já estava cansado também da velha política. Então ali eu vi na Júlia essa Obrigada. possibilidade. Obrigada e, pelo voto de confiança. E ganhou o meu voto. Apertei lá o 30444. Isso. Tá Lembra bem? até hoje o número, hein? E E vai aparecer 44 esse ano de novo, né, olha aí, Totti? o 44, tá aí. 44 É o vai número aparecer. o número do seu partido. Os 2 primeiros são 44. O número do seu partido e a minha idade que eu vou fazer em novembro. Olha aí. Você vai fazer 40? Hã? 44. Não, mentira. Sou nascido no ano de Gente, 78. não parece, está muito bem, parabéns. Parabéns. Muito obrigado. parabéns, E um parabéns. elogio da deputada, hein? Não, você Então ela só não... Caramba, parabéns. Ganhou Mas o voto de você voto. vai entrar na política, você vai envelhecer em 6 meses. É. Gente, pega foto de alguns colegas meus. Ih, polêmica de novo. Pronto. Ih, lá Ela vai vem dizer como envelheceu. Júlia e suas polêmicas. Não, mas isso é bem chocante mesmo. Pega a foto do início do mandato. Tem na revista da Fibra. Eu tenho essa revista, eu posso fornecer. A fotinha ali do parlamentar e como ele tá hoje. Gente do céu. Como envelhece. A revista Veja, algum tempo atrás, fez uma pesquisa sobre isso dos presidentes da República. Sim. No início do mandato com o final do mandato. Então mostraram fotos de quando eles foram eleitos e quando eles terminaram o mandato. Realmente é impressionante. Não, detona a pessoa. O Obama, né? Eu também. Você pega o Obama, assim, do início.
O Romano parece que entrou com 45 e saiu com 70. É muito pesado, realmente. Não, mas tem uns que ficam esse tempo aí mesmo. O pior é que tem uns que ficam esse tempo aí, ó. Entra com 40 e quer... E não quer sair mais, não. Não, e quer 120. E quer chegar aos 120. Assim, como a pessoa dá conta, eu não sei, gente. Juro por Deus. Eu olho assim, caramba, é um nível de profissionalismo que impressiona. Só lembrando aqui que eu esqueci, quem quiser mandar perguntas para a Júlia e me ajudar aqui na questão da pauta do TOTCast, pode mandar pergunta pelo canal do YouTube, você só coloca lá TOTCast, já vai aparecer o link da Rádio Mais FM. Ou pelo meu Instagram, rodrigototti.df. Está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Se quiser participar pelo WhatsApp também, está aqui à disposição. 99949-1013. 99949-1013. Rodrigo Totti. Exatamente. Pode mandar sua pergunta, sua crítica, sugestão, elogio. Pode, fica à vontade. Aqui o canal é democrático. E ninguém vai ficar magoado também com sua crítica, não. Agora, também não fique magoado se a lei de Newton for aplicada, né? A lei da ação e reação. Não fique incomodadinho. Pode mandar, a sua crítica à vontade. Agora também não fique incomodado com a recuada. Né? Perguntou, tem resposta, né? Você perguntou, porque tem resposta. Né? É o jogo da... O pau que bate a pergunta de Chico, R$1 milhão. dá em Francisco também. Então, Júlia, conte-me mais sobre as suas emendas que você anda aplicando e trabalhando, já que você não tem espaço, né, na mídia, de modo geral, né, para dizer, para trazer... Emenda não chama tanta atenção assim, né? E é tão complicado você conseguir destravar uma emenda, porque... Para as pessoas que estão nos assistindo, eu mesma não entendia, né, desse jogo político, então eu gosto de falar muito. A emenda, gente, é uma parcela do recurso que existe na lei orçamentária do Distrito Federal e os parlamentares nós temos acesso a uma parte desse recurso. Essa é a emenda. Por que é emenda? Porque você modifica o projeto orçamentário original, né? Então você faz e a modificação de um projeto de lei é por meio de uma emenda. Né? Então você apresenta a emenda e diz, olha, eu quero que desses milhões que eu tenho, eu quero encaminhar tantos milhões para as escolas X, Y, Z, eu quero fazer asfalto, eu quero fazer luz. E aí, Totti, eu descobri que um grande problema que nós temos no DF é a falta de projeto. Porque, por exemplo, para eu poder fazer o asfalto, é necessário que o DR, se for rodovia federal, ou Nova Cap, se for do Distrito Federal, tenha um projeto arquitetônico já feito dentro dos parâmetros estabelecidos em lei. Então, muitas pessoas chegam e falam assim, Júlia, eu vejo que você consegue asfaltar muita coisa. Asfalta a minha rua tal? Eu falo assim, a primeira coisa que eu vou ver é se tem projeto. E aí, geralmente, quando você vai buscar, não tem. Mas né? Se for o ministro Tarcísio, ele que passa asfalto em tudo quanto é canto, se ele vai visitar, por exemplo, ele vai dar uma entrevista, ele já chega asfaltando ali. Ele já chega com rolo compressor e tudo. Não, mas tem e projeto, o ministro Tarcísio, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, é um cara que fiquei 3 horas com ele conversando só sobre política. Que delícia. Ele é muito top, né? Quase um podcast, hein? Pô. Ele é muito eu top. Eu até pedi, falei assim, pô, vamos fazer o vídeo dele. Eu falei, pô, mas eu nem tinha decidido também a partida, isso foi dia 31 de outubro do ano passado, que eu tive esse prazer de almoçar com ele na casa do meu tio e, cara, foi muito legal, aprendi muita coisa ali com ele. E ele está aí se colocando como pré-candidato ao governo de São Paulo, ao governo né? de São Paulo. E eu naquela acho época, super bom. E eu perguntei para ele, você vai vir Senado, você vem governador? Ele, o presidente quer que eu venha governador, mas a mulher dele... Mas a conversa era para ele ser governador no DF. O ano passado a conversa era essa. Dia 31 de outubro, ele já conversou comigo,
falando De São Paulo. de São Paulo. É? E a mulher dele já deu um chilique, um salto dessa altura aqui, que ela é do Rio Grande do Norte, contou a história dele, como que ele conheceu ela, que ele era do exército, cadete, não sei se era cadete ou capitão já na época, e ele trabalhava já na parte dessas questões de topografia para asfalto. E aí lá numa dessas, no Rio Grande do Norte, ele conheceu a atual esposa dele. E aí ele foi relatando o crescimento profissional dele dentro do DENIT, depois dentro da Câmara, concursado, né, e tal, e como que ele foi parar como ministro. É uma história bem assim, improvável. Não tinha, se fosse o governo de esquerda, ele não teria chegado onde chegou. O fato é esse. Rodrigo? Porque é um ministro técnico. O cara é técnico. Ele sabe, ele tem um conhecimento técnico de como funciona tudo. Como gerir uma pasta, Porque né? ele participou, ele teve experiência em todas as pontas. Né? Desde lá de fazer a topografia, de projeto, de não sei o quê, até a execução da obra. Até onde eu saiba, ele sempre foi o primeiro colocado em tudo que ele fez. Sim, cabeção, nerd. E isso diz muito, né? Nerdzão. Porque, assim, você ser primeiro colocado Exato. num concurso já é muito difícil. Imagine você sempre ser o primeiro colocado. Então, sem sombra de dúvida, é uma pessoa diferenciada Não, e que e nós temos a disciplinado. sorte de querer entrar na política, né? Então, eu não sei, o nosso partido tá apoiando ele? Eu nem sei. Senão a gente não pode nem fazer propaganda. Eu não sei, mas é São Paulo. Né? É São Paulo. Mas eu não sei. Eu gosto dele, eu apoio. Então, top. Então, estamos falando aqui de Romeu Zema, que E nem tem o apoio do nosso partido, exato. mas tem o apoio aqui da Mas Júlia. em breve ele assim, sem informação privilegiada, mas se o Zema for, eu acho que ele salta o muro pro lado de cá, porque o muro tá baixinho. Vem, Zema! Tá baixinho. Vem, Zema! Vem, Zema! Rodrigo, Vou ficar super feliz. E o Tarcísio, só para encerrar, meu querido Cebola, Ok. o Tarcísio, ele foi bem claro. Se não fosse o atual presidente, eu nunca, jamais seria ministro. E aí você já tem ideia do quanto que o Brasil perderia com isso. Né? Diga, meu querido. O Escandolópolis está querendo saber qual foi o chilique que ela deu. A esposa do Tarcísio. Você falou que ela deu um chilique, aí o Escandolópolis está esperando aqui. Quando eu questionei se ele viria candidato a governador de São Paulo. E aí ela deu o chilique, porque obviamente ele teria que fazer primeiro uma campanha em São Paulo, e ele vencendo, vai morar onde, meu filho? Em Águas Claras, onde ele mora? Ou morava? Não, vai ter que mudar para lá, né? Obviamente. E aí, Palácio dos Bandeirantes, se eu não me engano. E ela tem já, a galera já tem sua organização, sua organização familiar, né? Já o filho estudando ali, a filha e tal. Você já tem toda uma estrutura. Já vou na academia aqui, já tenho tudo aqui pertinho de casa. Meu amigo, você vai mudar para uma metrópolis, né? Ouviu? Uma, Ouviu? Uma metrópolis lá como São Paulo. E, tu vai querer o quê? Aí o chumbo é grosso, né? Mas... mas para nós o bem temos de todos. missões na vida, né, gente? Exatamente. Eu acho que... Olha, esse é um conselho que eu dou para todas as esposas de pré-candidatos e maridos de pré-candidatas, embora o segundo caso seja bem mais remoto. Sinceramente, não seja aquela pessoa que impediu o crescimento da outra, ou aquela pessoa que tolhiu o sonho da outra. Isso é muito medíocre. Sabe uma coisa que me chamou a atenção dele também, agora que eu tô me lembrando aqui, Júlia? Eu perguntei para ele, ô ministro, Tarcisão, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, meu filho. Você tem quantos números de celulares? Aí ele falou, só tenho esse. Aí eu, mentira. Eu também. Eu falei, deixa de ser mentiroso, moço. Só esse aqui, ó. Aí ele chegou, eu tô só em grupo de caminhoneiro, eu estou em 43 grupos.
Aí eu falei, nossa senhora, eu falei, você vê tudo aí, não consigo, impossível, Não dá. impossível. Não dá. Mas isso me chamou a atenção, eu falei assim, pô, o Tarcísio, ministro, no auge, bombando, um número de celular. É. Aí você chega... É com os- sobre-humano também, né? Convenhamos. É, não não. dá. Não dá para acompanhar tudo, assim. Não, eu acho claro super que não dá. meritório, mas a gente vai falhar, porque algumas conversas não tem jeito, elas vão ficar lá embaixo, né? Exato. Aí o que ele faz? Ele tem aquela marcação para deixar 5 pessoas da família dele, que era a esposa, a mãe, os filhos, sei o quê, lá com aquela estrelinha lá, fixo Eu lá tenho no um alto. segredo. Sabe o que eu faço com as pessoas importantes? O Assim, quê? pessoas do coração, Ah, eu arquivo as conversas. tá. Porque aí o arquivo fica lá em cima. Aí quando aparece lá opa, Só. tem que ser. As pessoas do coração estão arquivadas. Tá vendo? Aprendendo com a tecnologia com Júlia. Júlia Luci explicando didaticamente como utilizar o WhatsApp. Tá vendo aí, Ângela? A Ângela tá adorando, porque a Ângela tá fazendo as anotações dela e dizendo, opa, essa eu não sabia, deixa eu anotar. A Ângela sabe. Tem que ser assim, saca rapaz. tudo. Tem que ser desse De jeito, viu, meu tecnologia. Cebola? Tem mais perguntas aí, Cebola, dos nossos queridos ouvintes? O pessoal só tá aqui apoiando, viu? Tá chegando, batendo palmas, mandando abraços, elogiando, falando que realmente tem que falar mesmo, que tem que apoiar mesmo, tem que dizer as verdades, não se intimidar com as ameaças. É isso que o pessoal tá dizendo aqui resumidamente, viu, Rodrigo Totti? Eu acho que é bem por aí. Vamos para um rapidinho intervalo? Bora. Meu querido Cebola, Só pra bora. gente tomar aqui um pequeno cafezinho. Daqui a É pouco... café mesmo? É café. Café. Se Pois for é. outra coisa, eu vou Não, denunciar. café com conhaque. Mais uma bomba. A deputada Júlia Luci acha que café dá mais, não é café. É o café com conhaque. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais Totcast. Não ouse mexer no seu dial. Vocês. Totcast. Educação salva vidas. Com o Rodrigo Totti. Mais FM. Tocando mais música.
Mais FM. Estamos apresentando o Totcast na Mais FM. Rodrigo Totti. Totti, Totti, Totti. Vem aí, Rodrigo Totti. Totti, vem aí. Nossa, que música. Chiclete. Muito bem, estamos de volta com o Totcast, com esse jingle maravilhoso, jingle Chiclete. Atingiu Pega. o objetivo. Gruda na tua mente, que não tem jeito. Vai lembrar do Totti, nem que seja com raiva, mas vai lembrar. Né? Nem que seja com raiva, mas vai lembrar. Deputada, eu queria te perguntar sobre um assunto que está em alta aí, uma polêmica da... Essa magistrada, ela errou quando ela não aplicou a lei, né? Quando ela começou a interpelar a criança. E eu acredito que ela vai sofrer aí a punição, pelo que me consta até já aconteceu uma punição aí para essa magistrada. Agora, esse caso extremamente trágico, né, veio à tona e levantou uma série de discussões e eu acho que é bom que a gente tenha liberdade para discutir, né? Sim, sim. E aí eu quero trazer alguns dados para quem está nos escutando. Só o ano passado, no Distrito Federal, Totti, nós tivemos mais de 4 mil partos de crianças de 10 a 19 anos. Tá? De 10... De 10 a 19 anos aqui no 19 Distrito anos. Federal. Foram 4 mil partos. A gente sabe que com menos de 14 anos você já presume um estupro. O estupro está presumido ali quando a menina tem 14 anos. Então, eu que sou uma pessoa que tem toda uma estrutura de pensamento com base em princípios. Eu concluo a partir do que eu entendo como princípio. E para mim é principiológico a vida, liberdade e propriedade, né? Porque eu sou uma liberal. Então eu entendo que a vida, ela deve ser protegida como um princípio à criação de uma lei. Mesmo porque nós podemos ter leis injustas, leis absurdas. Sim. A escravidão no Brasil já foi legalizada, por exemplo. Isso. Então, naquele contexto social, entendeu-se que seria justo um ser humano dispor sobre a vida de um outro ser humano. O negro era visto como propriedade. Hoje é absurdo falar sobre isso, mas já foi lei no Brasil, já foi autorizado no Brasil. Assim como é absurdo falar, uma mulher não pode votar sem autorização do seu marido. Hoje é absurdo a gente falar sobre isso, mas já foi lei. Essa proibição já foi regulada em lei. Então, o critério de ser lei não significa que seja justo. Correto. É só isso que eu quero pontuar, Isso. né? Então, quando a gente transcende o critério legal e fala sobre uma base principiológica, diversas outras questões surgem. Então, eu como sou uma pessoa que defende a vida e eu entendo que toda vida é igualmente importante. Então, hoje, um idoso que está num estado vegetativo, numa cama de um hospital, a vida dele é tão válida quanto a minha. Sem dúvida. Tem gente que fala, mas no caso de o aborto de um feto anencéfalo, será que essa vida é menos importante? Entende? Então, é importante a gente ter possibilidades de discutir, certo? Eu acho que no caso em específico dessa menina, nada do que acontecer vai ser capaz de diminuir a dor dela. Nada. A não realização do aborto, a realização do aborto, tudo vai ser muito traumático porque ela é uma vítima de violência. E uma gestação veio a partir daí e uma vida foi gerada a partir daí. Então, a gente precisa pensar na vida dessa menina, na vida dessa criança e na vida da outra criança também, né? Então, é muito triste, é muito pesado, mas o dado que eu quero trazer é esse. Que só aqui no Distrito Federal nós tivemos mais de 4 mil partos vindos de meninas de 10 a 19 anos. E que se eu sair dessa faixa etária, que é uma faixa etária complicada, e for para uma mulher já constituída, vamos colocar 19 mais, muitos partos são frutos de estupro, Totti. Inclusive, estupro acontece no vivenciar isso e tem muitas vezes medo de romper um casamento. Aí vem pressão da igreja também, né? Você é levado a acreditar que você falha num divórcio, né?
E por mais que você estude, que você pense sobre isso, é um sentimento comum. Eu mesma passei por isso, né? Quando eu me divorciei, eu me senti muito fracassada, me senti muito mal, né? Fiquei durante longos meses, assim, num processo de culpa muito grande e entendendo que era responsabilidade minha. Deputada Júlia Lucy, que diz que tem 35 anos, parecendo que tem 22. Bomba, bomba! Mais ou menos. As olheiras não me permitem esconder. Vamos falar do empreendedorismo aqui no Distrito Federal, a geração de emprego e... A não geração de emprego a não do DF. geração do emprego e tal. E ontem aqui no Totcast a gente recebeu aqui o Marcelo Sena, que é vocalista do grupo Coisa Nossa, junto com o professor Sérgio, lá do Cruzeiro. E a gente colocou aqui, veio na pauta, a lei do silêncio. E aquela questão dos decibéis, onde é feito a medição. Isso. Que o cara tá lá do outro lado, lá ele tá um pouquinho perto do estabelecimento. Por exemplo, lá em Pequim, aí ele manda uma denúncia falando, olha, tem um estabelecimento ali que não está cumprindo, está me incomodando aqui com o som. E aí chega a autoridade pública e vai fazer a medição no local, no estabelecimento onde está saindo o som. E não lá na casa do cidadão que está lá em Pequim, fazendo a denúncia. Isso. Para saber a quantidade de decibéis que está incomodando o sujeito. Sim. E aí a gente fez até um cálculo bem rápido aqui, junto com o Marcelo Sena e com o professor Sérgio, o tanto de... o quanto movimenta economicamente um estabelecimento desse que produz esse som. Desde a banda até os garçons, os copeiros, o fornecedor de alimentos, enfim, toda aquela geração de empregos que gira em torno daquele estabelecimento. E aí, por conta de uma lei, né, uma lei que hoje a gente pega e vê que realmente ela precisa ser, no mínimo, revista. Sim. Né? E aí eu fico surpreendido quem foi o autor dessa lei. Né? Quem foi o fera? O fera do baile que, digamos, que propôs essa lei. Aí tá lá, tá escrito. Não sou eu que tô falando, viu, gente? Tá lá escrito quem foi o autor da lei. Ricardo Vale, né? O autor da lei. Eu falei, nossa, que maravilha. Ricardo Vale. Beleza. Ele fez essa lei que hoje está causando muito desemprego. Isso é um fato. Não estou trazendo aqui nenhuma também novidade, nenhuma notícia nova. Já causou lá em 2015. Sim. Quando fechou o bistrô da Asa Norte. Exato, que a gente falou aqui que foi o 37 mil reais de multa. Foi o bistrô, não, como é que era o nome lá? O café... Agora eu me esqueci o nome exatamente. Esqueci o nome lá que tinha aqui na 201 Norte. Né? Balaio. Balaio, exatamente. Balaio, né? Exatamente. O Balaio. Fechou por conta dessa lei. Tomou uma multa de 37 mil reais. Recorreu, não teve jeito, teve que pagar, não tem como, fechou. E quantos empregos foram causados ali por conta dessa brilhante lei desse, na época, deputado distrital Ricardo Vale. Né? Como que essa lei pode ser revista hoje, deputada Júlia? Se há intenção da Câmara rever essa lei e principalmente nesse momento de pós-pandemia. Obviamente que a gente não está querendo aqui fomentar também que cada estabelecimento... Da Norte já vieram para cima, já criaram um escândalo muito grande. E aí,
em compromisso com eles e com o grupo, né, de empreendedores, eu fiz a retirada do projeto com com o compromisso de fazer uma discussão. E aí veio a pandemia e mudou tudo, todo o cenário, né, trouxe uma outra perspectiva. A abertura do comércio foi a grande batalha do nosso mandato. Eu cobrei o tempo inteiro o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, porque as pessoas precisam trabalhar para terem dinheiro, né? E aí a gente tem ainda a necessidade de trazer essa discussão à baila. Agora eu vou dizer para você, o momento político não é favorável. Então, para a gente conseguir fazer uma alteração na lei, é necessário contar com a possibilidade de voto dos colegas. E como essas comunidades mais conservadoras, elas se mobilizam de uma forma muito rápida, eu tenho certeza que os colegas não vão se colocar à disposição para revisitar essa lei agora. Então, eu acredito que somente depois do dia 2 de outubro, nós vamos conseguir levar adiante essa alteração do projeto da lei do silêncio, que é uma lei bastante injusta. Ou pelo menos revisar, né? Eu acho que precisa ser atualizado de alguma maneira. Né? Olha, eu particularmente sou uma pessoa que detesta barulho. Eu acho que barulho é algo que tira a paz. Eu acho que ninguém tem o direito de interferir na paz do outro. Inclusive, quando passa uma moto barulhenta perto de mim, sinceramente, me irrita muito, né? Inclusive, o barulho do trânsito tem decibéis superiores ao que está na lei. Então, a gente já vive numa cidade muito barulhenta, né? Alguns centros comerciais de Águas Claras, por exemplo, nossa, é muito acima do que estabelece a lei. Mas a gente não pode achar que a solução para conter o barulho seja ter uma lei burra. Porque nós temos a tecnologia do isolamento acústico. Existem estabelecimentos comerciais que funcionam 24 horas por dia e ninguém percebe. E o pau quebrando ali dentro e ninguém percebe. Por quê? Porque tem isolamento acústico. Claro. Então, o segredo não é proibir. O segredo é exigir que se implemente esse isolamento, inclusive ajudando esse comerciante a fazer isso, porque não é barato. Né? Então, nós vamos discutir isso. Eu já tenho esse compromisso com o sindicato, né, de bares e restaurantes, com grupos de eventos de Brasília. Mas política, você precisa fazer a análise do jogo político, né? Você precisa ter voto para poder fazer alguma coisa. E neste momento nós não teríamos voto para alterar. Que é uma pena e muitos trabalhadores poderiam estar empregados. Sim. E por conta da falta de coragem da maioria, né, em querer não bater de frente com essas associações de moradores, mas pelo menos de trazer ao debate. Peraí, vamos fazer uma coisa pontual aqui, sei lá, a galera precisa do emprego. Eu acho que o bom sono do outro, será que também seja isso? Cara. Não, eu acho que tem gente que tem uma intolerância tão grande muito também, grande. Porque, às vezes eu até falo, olha, às vezes é o caso de você morar numa fazenda, porque isso. Você tá numa cidade e as pessoas vão transitar. Existe uma vida social na cidade, as pessoas se encontram, as pessoas querem celebrar a vida. Então, quem quer ficar isolado, busque um lote num lugar isolado, né? Também não imponha esse ideal fantástico que existe na cabeça, eu quero silêncio absoluto. Não, então vai pra fazenda. Exatamente, deputada. Mas Brasília é muito difícil de conversar isso, viu? Nossa, eu fiquei impressionada. Bem no início do mandato, me chamou muita atenção a intolerância e a dificuldade de discutir, sabe? O Yuri tá falando aqui no nosso YouTube. Boa noite, sou empreendedor em São Sebastião. O incentivo de consumo dentro do círculo de produtores da cidade ou da comunidade tem capacidade de alavancar capitais e gerar vagas de emprego. Qual seria a iniciativa para motivar comunidades a se apoiarem? Existe alguma maneira de promover essa melhoria e trabalho conjunto da sociedade? Tá falando de geração de emprego, né? Pelo que eu entendi. Olha, aqui no DF é muito difícil você abrir um novo negócio porque alugar uma loja é muito caro, né? Por que é muito caro? Porque nós tivemos, na formação aqui de Brasília,
a chegada de algumas famílias, e tem algumas famílias aqui no DF que eles têm muitas lojas. A mesma família tem muitas lojas. Então, eles colocam o preço que eles querem. Eu vi isso durante a pandemia. E eu conversava com algumas dessas pessoas, proprietários de muitas lojas. Eu falava assim, poxa, entenda, vamos negociar esse valor aí, senão você vai perder o inquilino. Eu falei, tudo bem. Se eu perder, perdi. É claramente uma pessoa que está muito segura que não tem medo de concorrência. Porque isso, por exemplo, não acontece em São Paulo. Né? Isso não acontece no Rio, não acontece em Minas Gerais. Então, nós temos essa dificuldade de acesso às lojas, aos pontos comerciais, aos lotes. Mesmo porque no DF, a ideia de ProDF se bagunçou toda, né? Virou... Sim. Hoje, o que a gente mais vê é aquele lote que era destinado para o ProDF ser utilizado para residência. Isso. A pessoa constrói ali um prédiozinho clandestino, finge que tem uma loja comercial embaixo, mas na realidade a renda que ela consegue ter é do aluguel desses apartamentinhos, né? Isso. Então existe um desvirtuamento desses programas que o governo estabelece, que são programas criados de uma forma específica e tem subsídio. Então não sai de graça. Isso. Porque tem gente que pode falar assim, mas e qual o problema? Se a pessoa comprou a área, por que ela não pode construir? Esses apartamentos. O polo de modas lá do Guará é um exemplo disso. Cara, pelo simples motivo que ali foi subsidiado. Isso. Então você teve acesso a um subsídio com o intuito de ofertar vagas de emprego. Por isso o Estado está bancando uma parte disso. Então quando você desvirtua essa finalidade original, você está corrompendo uma ideia e você está se beneficiando de algo enquanto outras pessoas pagam muito mais para morar. Então não é justo. Exatamente. Né? E hoje lá vive um problema gravíssimo, que é, por exemplo, de coleta de lixo. Não estacionamento. Não tem coleta de lixo lá, né? No polo de modas. Primeiro que o caminhão não entra ali. Né? Tem ruas que o caminhão de lixo não entra. Então, como é que é feito a coleta desses lixos? Ligando. Aí você liga e paga. Aí a galera lá faz o rateio e é pago a coleta de lixo. E nós vamos ter problema grave também depois com relação a esgoto, águas pluviais. Trânsito, estacionamento, a provisão de serviços públicos, né? De equipamentos públicos, de saúde, educação. Então, o planejamento urbano, ele precisa ser levado a sério, porque quando você tem ali um adensamento de pessoas fora de um planejamento, essas pessoas vão pagar um preço alto. A gente vê o que o pessoal do Itapuã Parque, por exemplo, passa hoje. Não tem equipamento nenhum público ali. Isso. Né? E o DF ainda tem diversas regiões que experimentam isso. São Sebastião mesmo é carente de tudo. São Sebastião não tem uma creche. Não você tem uma gente. UBS para mais de 200 mil habitantes. Que não funciona. E tem diversas UBSs que funcionam em casas alugadas. Gente, a coisa mais bizarra, eu não sabia disso antes de ser deputada, mas tem muitas UBSs que funcionam em casas privadas alugadas pela comunidade. A UBS do Tororó é o exemplo. E aí, a pessoa, por exemplo, que veio falar comigo, Júlia, eu tô com uma dívida enorme de aluguel, não tô conseguindo pagar. A Secretaria de Saúde precisa pagar essa conta. Eu falei, a Secretaria de Saúde não vai pagar isso. Ela não pode pagar isso. O aluguel de um bem privado, você só pode custear com recurso público mediante um processo licitatório. E se não aconteceu isso, você perdeu esse dinheiro. Vamos correr atrás de fechar? Ela, não, porque se fechar a gente vai perder o serviço, pelo amor de Deus, não faz nada. Caramba, que situação triste. Dessa cidadã, né, que se voluntariou para resolver um problema que deveria ser resolvido pelo Estado e não foi, e agora o nome dela está no Serasa. Virou um outro problema. Enfim, gente, são diversas as tragédias e nós temos muito trabalho para fazer. Muito trabalho, viu, deputada? Bom, nosso TOTCast está chegando ao fim. Avisar os nossos queridos ouvintes que, para acostumar com a presença da nobre deputada Júlia Lucy aqui no TOTCast, vez ou outra ela estará presente e comentando fatos, notícias e trazendo inclusive informações privilegiadas para o TOTCast. Valeu, deputada, pela presença, top das galáxias.
Meu amigo Cebola, Sempre à disposição. Até amanhã, se Deus... assim permitir. Valeu, galera. Um tote abraço a todos e a todas. Fui. Até amanhã. Bomba, bomba, bomba. Rodrigo Totti diz que deputada Júlio Lúcio vai participar sempre do TottiCast. Fui. Rodrigo Totti apresentou o programa TottiCast. A minha alma.